E não ter essa ligação é um erro crasso na modelagem da gestão de inovação. Porque o que é uma estratégia? Estratégia tem várias, enfim, eu tive uma discussão ontem, né? É uma forma de analisar o ambiente, é uma forma de analisar suas forças e fraquezas, é uma forma de contar uma história do futuro, é uma história de contar uma história do que a empresa está fazendo, é uma intenção do que a empresa quer ser, enfim. Tirando o aspecto mais acadêmico dessa discussão, eu resumo isso, uma visão pessoal, a estratégia, como um mecanismo de diferenciação, como uma postura de diferenciação da empresa, para que eu possa, no final das contas, ganhar mercado, cobrar mais, crescer mais rapidamente que os meus concorrentes num certo mercado, né? Então, a inovação, ela está totalmente ligada a isso. Mesmo que seja uma inovação, não apenas eu quero inovar em processos, eu quero ser a empresa mais eficiente em processo do meu mercado. Por quê? Porque eu vou competir com preços baixos. Mas então, eu não consigo imaginar uma empresa que vai reduzir drasticamente seus custos se ela não inovar, por exemplo, rapidamente nos seus processos. Então, a inovação, não importa se eu quero competir com base em produtos, em base em serviços, em base em custos, em base em aquisições. A inovação, ela está interligada com isso. Então, a história do Oceano Azul lá, ela é muito ótima, muito excelente, e a gente tem que tomar muito cuidado com livros, porque ela é muito ligada a uma certa diferenciação do mercado. Eu quero uma diferenciação, a inovações mais radicais. Ótimo, se é parte da sua estratégia corporativa competir a partir de inovações radicais, a metodologia do Oceano Azul, de entender os requisitos dos clientes, os requisitos do mercado, descobrir aquele ponto que você vai se distanciar, acho excelente. Mas será que é a estratégia que é adequada para a maior parte das empresas, em todos os mercados? Não sei. Então, enfim, sem dúvida é um modelo forte, mas não é o modelo. Ele é um modelo para um tipo de estratégia competitiva. Muito obrigado. Nós vamos agora pegar uma pergunta da internet. A Regina pergunta para nós como se dá a inovação hoje no setor público. Relembrando que, eventualmente, hoje no setor público podemos ter barreiras voltadas à burocratização, voltadas à dificuldade de alocação de recursos, voltadas a uma certa rigidez. A inovação acontece também no setor público? Sem dúvida, acho que acontece. Logicamente, os mecanismos, os processos, para quem já trabalha com o setor público, você sabe que são distintos do setor privado, onde os aspectos formais... E tem que ser, na verdade, né? Porque quando você assume um cargo público, você está... O tempo todo você pode ser questionado. Mesmo que a sua... Quando você assume um papel de gestor público, não apenas você tem que ter a intenção correta, mas você tem que parecer correto e ser correto do ponto de vista legal. Porque se você não atender nenhuma dessas três coisas, você pode sempre ser acusado de corrupto. E assim, num país como o nosso, em particular, é uma coisa bastante séria, né? Mas enfim, então, pela natureza da gestão pública, ela tem que seguir certos preceitos formais. E não tem como escapar disso. Bom, dito isso, isso não significa que você não possa ter gestores que, em primeiro lugar, colocam a gestão como ponto fundamental do seu processo administrativo, processo de governança. E a gente tem visto aqui nos últimos anos, alguns estados, né, brasileiros, o estado de São Paulo, o estado de Minas, enfim, e alguns outros estados que têm inclusive adotado os modelos da Fundação Nacional da Qualidade como melhoria do seu processo de gestão. Eu acho que é um primeiro passo. Governos que realmente adotam processos de gestão mais robustos estão dando um ótimo passo para a inovação. Agora, inovação, de novo, vai ter riscos. Você vai ter que... Alguns gestores vão ser mais audaciosos do que outros. Outros vão fazer um processo mais feijão com arroz. Então, estou dando uma resposta muito genérica, porque é uma pergunta extremamente difícil também. Eu acho que pedir para essa audiência fazer perguntas mais fáceis para mim, por favor. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos agora pegar mais uma pergunta aqui na sala, por favor. Quem tiver uma pergunta. Nenhuma pergunta complementar na sala, então vamos pegar mais uma pergunta aqui da internet. Tem um conjunto de perguntas voltadas a pessoas na realidade da internet. Você enfatizou bastante a parte de processos no contexto da geração da inovação. Qual, na sua experiência, o papel das pessoas na inovação? E para citar uma pergunta mais específica do Cláudio, as pessoas precisam ser capacitadas para ser mais inovativas, mais inovadoras? Bom, esse último slide que tem aqui, né, tem uma pessoa com uma lampadinha na cabeça. Então, eu acho que, de fato, na palestra eu acabei não dando uma ênfase adequada, dado a limitação de tempo, ao papel das pessoas. Mas, sem dúvida, as pessoas são... A inovação, ela começa com as pessoas. E você não consegue, nenhuma empresa consegue inovar, primeiro, se as pessoas não tiverem ideias. Segundo, se essas ideias não forem vendidas, retomando internamente, e não tiver um conjunto de pessoas que apoiem aquela ideia, ou que construam, que elaborem e que enriqueçam aquela ideia original. E que depois, que essa ideia, quando virou um conceito, virou um produto, virou um processo, que seja colocado a favor do mercado, para gerar valor para a empresa. Então, as ideias, né, que na nossa fabriquinha de inovação, elas vão caminhando e vão sendo enriquecidas a partir da contribuição das pessoas, né? Eu acho que esse é o eixo central. Agora, dada a pergunta, é possível tornar as pessoas mais criativas e inovadoras? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, está naquele último livro lá que eu fui citado aqui. Eu vou tentar resumir um pouco da vasta pesquisa que existe em torno desse assunto. Vastíssimo. A primeira coisa, vamos falar dos indivíduos. Depois eu vou falar do conceito organizacional. Boa parte da capacidade criativa, da postura quanto à curiosidade, das formas de aprendizado dos indivíduos são desenvolvidas nos primeiros anos de vida. Essa é digamos, a teoria mais recente que existe. Ou seja, a forma de relação do indivíduo com o seu entorno, que é essencial para o processo inovador, porque como é que a gente aprende como indivíduo? A gente aprende por associação. A inovação também ela ocorre por associação. Todas ideias, uma ideia não nasce do nada. Ela nasce da combinação de ideias pregressas, sejam nossas, sejam de outros. Então, essa capacidade de ver novas nuances, incorporar novas ideias e criar novos padrões, olhando do ponto de vista do indivíduo, ela é formada em boa medida nos primeiros anos de vida. Primeiro ano, eu estou falando dos primeiros 5, 6 anos de vida. A forma como um indivíduo se relaciona com o mundo. Isso significa que você não pode mudar ao longo da sua vida? Pode. Mas existem algumas características natas que são, logicamente, quanto mais velho a gente vai ficando, né, vai ficando mais difícil a gente mudar. Então,